Deputado Jânio Mendes, que preside a Assembleia nesse instante, deputados presentes, deputado Valdec Carneiro. Eu venho aqui para falar de uma cena inusitada. Mas também triste e constrangedora para qualquer cidadão no estado do Rio de Janeiro. Eu fui almoçar na volta, ali na rua Almirante Barroso, perto do terminal rodoviário, 3 pessoas deitadas, dormindo, como muitos que tem aí, cobertos, e um cachorro do lado, também coberto com a colcha. Isso mostra, senhor presidente, o quanto as políticas públicas do governo Pezão, em muitas áreas, mas especificamente na área de assistência social, nas áreas das políticas sociais, estão destruindo a sociedade fluminense. Nós vermos 3 pessoas e um cachorro se amontoando numa marquise, todos próximos, em função do frio desses tempos, é deprimente. É deprimente. Como se não bastasse, eu já falei aqui várias vezes, no fim de tarde, no início da noite, quando vamos embora daqui, a quantidade de mendigos debaixo de cada marquise, agora somos obrigados, né, a conviver com ele e até fotografar. Mas, deputado Valdec, eu fiquei com vergonha de fotografar aquela cena, como cidadão, porque aquilo não desmerece aquelas pessoas, desmerece a nós cidadãos. Desmerece a nós cidadãos. E quando se trata de cidadão exercendo um mandato político, desmerece muito mais. Porque, querendo ou não, nós fazemos parte de uma estrutura governante desse Estado, como membros do Poder Legislativo. Então, eu faço aqui o meu protesto, a minha indignação contra essa situação deprimente a que está submetido o cidadão brasileiro e, particularmente, o cidadão fluminense. Nos tempos bicudos que estamos vivendo, em que situações como essa se repetem, o governador quer viajar de jatinho, faz um contrato milionário para viajar de jatinho. Aí, posso ser contraposto dizendo, mas o aluguel do jatinho não resolve a situação citada de mendicância. Realmente não resolve. Realmente não resolve. Mas se constitui um enorme absurdo se pensar num luxo desse, quando temos situações descritas como essa que eu acabei de falar. Principalmente considerando que vimos aqui uma Olimpíada e uma Copa do Mundo em que muitos governantes estrangeiros aqui chegaram em aviões de carreira. A rainha da Suécia só chega no Brasil, onde tem família, através de um avião de carreira. Mas nós vemos os nossos governantes, e especificamente aqui no estado do Rio, insistirem numa aberração desse governador Pezão. Como se não bastasse, tudo que se tem contra ele, agora temos mais essa. A partir do momento que recebeu a parcela de recurso federal, ele se preocupa em garantir o seu aviãozinho de carreira, o seu aviãozinho particular para fazer o seu translado daqui para Brasília. Então,
chamo a atenção aqui de todos. Nós precisamos, nas próximas eleições, ter isso em mente, que o povo brasileiro não aceita mais esse tipo de atitude. Isso deve se valer como ensinamento para todos nós aqui. É muito importante isso. Por outro lado, agora que está se pagando o salário, atrasado e indevidamente retido do funcionalismo dos aposentados e não está completando o pagamento devido, porque o 13º vai ficar para trás. É importante, antes de pensar esses absurdos, se pensar em regularizar esse tipo de situação. É importante regularizar a situação dos vigias, do pessoal de merenda, dos zeladores das escolas, que estão sem receber salário porque suas firmas terceirizadas, por opção desse governo, que bebeu na mesma água do governo Cabral, do qual é discípulo, esse mesmo governo que iniciou, ou pelo menos avançou nessa política de terceirização. E depois, quando deixou de pagar, fez com que essas pessoas, que dependem de um salário mínimo, não recebessem seu devido pagamento, botando em xeque a qualidade da educação pública no estado do Rio de Janeiro. É esse o ponto. E chamo a atenção para essa fala, porque o Instituto de Educação de Campos, o ISEPAM, está com seu retorno às aulas comprometido exatamente em função disso. As firmas terceirizadas que respondem pelos serviços de manutenção e segurança, por não receberem, está adiando a sua entrada, o seu reinício de aulas, comprometendo assim a qualidade da educação, como bem falei. Então é importante que o secretário Tutuca, tentei fazer contato com ele agora previamente, que ele tenha a possibilidade, sabemos que depende da Fazenda, que ele tenha a possibilidade e também o interesse pessoal em resolver essa situação. Porque é inadmissível, em agosto de 2017, depois de um calendário tumultuado como se teve ano passado, em que a reposição de aula comprometeu boa parte do ano letivo, nós tenhamos aqui uma situação de não funcionamento de uma escola da importância do ISEPAM de Campos, um dos melhores e mais conceituados colégios do Norte Fluminense, com as suas aulas paradas por não poder seu diretor garantir a segurança, a manutenção e os demais serviços gerais daquela escola. Inadmissível é que nós continuemos nesse estado do Rio de Janeiro, que nós continuemos repetidamente nos alternando nessa tribuna e em outras tribunas dessa casa para denunciar aquilo que já é de conhecimento da população fluminense. Mas não podemos calar, porque sei que se assim não o fizermos, nós vamos ver a paralisação da educação pública no estado do Rio de Janeiro. E essa luta tem que ser de todos nós. Tem que ser de todos nós. E, infelizmente, senhor presidente, já estou terminando aqui. A nós cabe o principal recurso que temos, que é exatamente denunciar. Denunciar repetidamente, quantas vezes for necessário, para ver se as autoridades públicas desse estado, especificamente aquelas que influenciam no rumo da educação pública, se sensibilizem
que arquem com os compromissos que assumiram a partir do momento que aceitaram serem secretários de Educação, secretários de Ciência e Tecnologia e governador desse Estado. A responsabilidade inerente ao cargo precisa ser observada, sob pena de deixarem um legado desastroso na educação pública desse Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, deixarem um legado de destruição de sonhos e esperanças do jovem fluminense, principalmente daquele que depende da educação pública nesse Estado. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Anderson Nogueira. Não se encontrando presente, deputado Flávio Serafini. Presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu venho à tribuna anunciar que a bancada do Partido Socialismo e Liberdade deu entrada no mandado de segurança para obrigar a mesa diretora dessa casa a cumprir o regimento e instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a máfia envolvendo membros do governo Cabral, Pezão e empresários de ônibus aqui no estado do Rio de Janeiro. A bancada do PSOL conseguiu, na primeira semana de agosto, na volta do recesso parlamentar, 27 assinaturas de deputados para requerer a instalação imediata de uma CPI. O regimento da casa é muito claro. Primeiro, quando prevê que é necessário um mínimo de 24 assinaturas para a requisição de instalação de uma CPI. E segundo, quando diz que, uma vez protocolado o requerimento, não é possível que deputados retirem a assinatura. Esse requerimento de instalação da CPI, ele foi feito como consequência das investigações em curso no âmbito da Operação Ponto Final, um desdobramento da Operação Lava Jato, que tem mostrado como nos últimos 10 anos, pelo menos, o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da figura do seu ex-governador, através de ex-presidentes do DETRO, através do presidente da FETransport, através do presidente da Rio Ônibus, estruturaram um complexo esquema de corrupção que lesou os cofres públicos em mais de R$500 bilhões, levando a uma série de prejuízos aos cidadãos fluminenses, como elevação do valor das passagens, como flexibilização de critérios de qualidade dos ônibus que transportavam passageiros entre os municípios do estado do Rio de Janeiro, como falta de fiscalização, como permissividade na operação. Ou seja, a gente viu que esse esquema de corrupção, por um lado, levou a ganhos bilionários das empresas de transporte. Por outro, fez com que alguns agentes públicos embolsassem centenas de milhões de reais, teve como principal consequência o dolo à população do estado do Rio de Janeiro, usuária do sistema de transporte. Após protocolarmos esse requerimento, após ser divulgado amplamente na imprensa, nas redes sociais, que essa casa ia instalar uma comissão parlamentar de inquérito, 6 parlamentares do DEM e do PDT retiraram suas assinaturas do requerimento. O que naquela altura, pelo regimento da casa, era impossível. Mas com a anuência e a complacência da mesa diretora, que continua ajoelhada, seguindo as ordens do PMDB do Estado do Rio de Janeiro,
essa ilegalidade foi levada à frente, fazendo com que essa casa não pudesse colocar em funcionamento a comissão parlamentar de inquérito para investigar a máfia envolvendo representantes do governo e de empresários de ônibus. Os parlamentares que retiraram as suas assinaturas vieram justificar, primeiro, que não queriam dar palanque para o PSOL. Ora bolas, que preocupação mais mesquinha, a população do estado do Rio de Janeiro sendo atacada com esquemas de corrupção, os empresários de ônibus comprando o governo para receber benefícios, e existe um setor das bancadas que acha que alguém vai acreditar que é o jogo partidário que está fazendo com que eles retirem as assinaturas. Na hora que colhemos as assinaturas, nenhum parlamentar estava preocupado com isso. Logo depois, 6 parlamentares ao mesmo tempo, de 2 partidos, reviram sua posição. O que está em jogo é que foram pressionados a retirar as assinaturas para que essa casa não aprofundasse as investigações, para que não trouxesse novos elementos e, provavelmente, para que também não investigasse o envolvimento de parlamentares que, porventura, possam estar envolvidos nesses esquemas. Mas o centro do nosso objetivo não é investigar somente os parlamentares, não é investigar somente o governo do Estado, não é investigar somente os empresários, porque o Ministério Público e a Polícia Federal estão fazendo esse papel, que a gente pode auxiliar. Somos um poder independente, temos também obrigação constitucional de fazer investigações próprias. Um parlamentar falou aqui recentemente, o deputado Jorge Felipe Neto, que se o Ministério Público e a Polícia disserem que a nossa CPI não atrapalha, ele volta a assinar. Ora bolas, ninguém aqui é criança, é obrigação também desse parlamento investigar. Há diferenciação entre os poderes. Aliás, é obrigação nossa investigar, inclusive, se houve gente dos outros poderes ou do Ministério Público que durante esses anos todos fez vista grossa para que essa podridão não viesse à tona. Então não venha com desculpas esfarrapadas, assuma as suas posições políticas. Mas o fato concreto é que essa CPI, para além de poder auxiliar nas investigações criminais, ela tem um papel fundamental, que é o fato da gente poder investigar como o resultado dessa teia criminosa impactou nos serviços públicos de transporte no estado do Rio de Janeiro, como o suborno que agentes políticos do antigo governo recebiam fez com que o preço da tarifa de ônibus fosse mais alto do que o que deveria ser. Como que as isenções fiscais concedidas para os empresários de ônibus não se reverberaram na diminuição tarifária. Como que as propinas podem, por exemplo, ter influenciado no enfraquecimento de outros modais, como o modal de transporte ferroviário ou como o modal de transporte aquaviário, ambos também regulados pelo governo do Estado através das suas agências reguladoras. Ora bolas, a CPI é fundamental para que a gente possa reverter o resultado da corrupção na submissão do transporte público do Rio de Janeiro aos interesses corruptos dessa camarilha que se apropriou do governo do Estado do Rio de Janeiro e da máfia dos empresários de ônibus, que compram apoios políticos nesse Estado, sabe-se lá há quanto tempo. Então é muito importante deixar claro que os deputados que se recusaram a assinar a CPI e os deputados que assinaram e depois retiraram, não estão prejudicando um partido, não estão prejudicando uma única pessoa ou um único partido. Estão prejudicando a população do Estado do Rio de Janeiro, porque estão tirando desse parlamento um instrumento fundamental para reverter o resultado da corrupção. As investigações do Ministério Público já apontam que houve distorção tarifária. As investigações já apontam que
os subsídios fiscais concedidos aos empresários de ônibus não se refletiram no recálculo do valor da passagem. O que essa casa vai fazer com relação a isso? Para ter capacidade técnica, para ter know-how de cancelar esses subsídios, de estabelecer um novo parâmetro tarifário, de avançar em novas regulamentações que cancelem, por exemplo, o fato de que hoje quem opera todo o sistema de bilhete único é a FETransport, cujo presidente também está envolvido nesse esquema de corrupção, para desfazermos o novelo nojento montado por essa tramóia entre empresários de ônibus e políticos do Estado do Rio de Janeiro. A CPI é fundamental. É fundamental para que a gente possa reverter os resultados desses esquemas, para que o transporte público do Rio de Janeiro seja pensado não na lógica e no interesse dos empresários de ônibus, mas para que seja pensado na lógica do interesse público, dos usuários que perdem horas no trânsito, que pagam valores altíssimos, das várias cidades que têm mais linhas seletivas que custam 10, 12, 14 reais do que, de fato, linha de transporte público que possa ser usado pela maioria da população. E para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer mais uma coisa. Esses deputados também têm dito por que o PSOL não instala a CPI das isenções fiscais, como se uma coisa fosse excludente da outra. O PSOL quer instalar as duas CPIs, só que a gente faz questão que o regimento seja cumprido em ambos os casos, porque a mesa diretora, mais uma vez, se dobrando a interesses escusos, descumpriu também o regimento na CPI das isenções fiscais, querendo impor uma conformação que retira do presidente a prerrogativa regimental de indicar um membro. Não vamos fazer uma CPI aceitando a violência de retirar o nosso direito de indicar um dos membros da comissão, para que essa CPI a gente tenha somente o presidente rodeado por deputados do PMDB, do DEM e do PDT, que são justamente os partidos que retiraram a assinatura da CPI das empresas de ônibus, facilitando o boicote, a investigação desses esquemas por essa casa. É necessário que os partidos dessa casa, que os parlamentares e, fundamentalmente, a mesa diretora tenham um posicionamento claro, porque, na minha avaliação, o que está em curso com esses processos é a obstrução de processos investigativos, é o impedimento de que esse parlamento cumpra o seu papel. Se enganam os que acham que vão poder se proteger no véu do corporativismo. Faremos denúncia, iremos para as ruas e dizemos mais: a população está atenta. Não passarão aqueles que querem impedir que a gente consiga reverter o resultado desses esquemas de corrupção, desfazendo as estruturas corruptas que alimentaram grandes esquemas de poder e que, sem dúvida nenhuma, hoje ainda alimentam, para que o governo do Estado do Rio de Janeiro esteja nessa crise que está, se voltando permanentemente de costas para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito, deputado Carlos Osório. A presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham, senhores funcionários e funcionárias da Alerj e aqueles que nos acompanham também pelas mídias sociais e pela televisão Alerj, subo aqui a essa tribuna para tratar de alguns assuntos que acho que mereçam destaque nesse parlamento no momento histórico em que vivemos. E vou começar por um tema federal, que me preocupa muito e eu acho que preocupam todos aqueles que querem e que sonham com uma recuperação na prática política no nosso país. Está em curso no Congresso Nacional a discussão
a discussão sobre uma reforma política, que na verdade vai ser uma mini reforma política, pois não há tempo e o que está sendo discutido em Brasília não tem a profundidade que sonham e que gostariam os brasileiros. Infelizmente, uma verdadeira reforma política parece que, mais uma vez, ficará para o futuro. Mas foi aprovada na Comissão Especial da Câmara de Deputados um projeto de alteração no ordenamento eleitoral brasileiro, válido já para as próximas eleições. O principal ponto aprovado e que está em discussão agora para ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados e posteriormente ao Senado Federal é a implantação do distritão no Brasil. O que é o distritão? Você pega um estado da federação e você dá a eleição a todos os deputados mais votados, independente do partido, naquele determinado estado, sem que haja a proporcionalidade que vive hoje. Hoje nós temos um sistema que os votos, que as vagas, as cadeiras, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, as cadeiras são distribuídas pelo tamanho de votos que recebeu o partido. E, claro, dentro do partido, nas cadeiras que lhe foram atribuídas pela votação total na legenda, você tem o ordenamento pelos mais votados. Essa é a regra que está em vigor hoje. O distritão acaba com essa lógica e coloca a eleição diretamente daqueles que são os mais votados, não importando a votação do partido político, não importando a questão programática e as bandeiras que o partido representa. Passa a ser uma votação de indivíduos, de personalidades, e não mais de programas, de ideias e de linhas políticas ou partidárias. Isso tem que ser visto com preocupação, pois o que está sendo em Brasília, claramente, é uma legislação para proteger o mandato daqueles que lá estão. E, certamente, essa modificação for aprovada, nós teremos um índice de renovação na Câmara Federal mais baixo do que se fosse mantida a regra hoje em vigor. Qual é a minha preocupação? Nós, do PSDB, defendemos o voto distrital misto e queríamos que talvez pudéssemos até apoiar o distritão, desde que na mudança da legislação já viesse a implantação do voto distrital misto para 2022. O distritão seria uma etapa para que pudéssemos atingir um sistema mais completo que combina um voto distrital com um voto estadual, favorecendo lideranças locais e aí sim propiciando uma profunda renovação dos quadros políticos. Mas não foi isso que entendeu a Câmara Federal e eu gostaria aqui de deixar consignada a minha opinião, que é a opinião de parte do meu partido, não da totalidade do partido. A nossa opinião, majoritária na representação do PSDB aqui na Assembleia Legislativa, é que, da maneira com que está encaminhado, o distritão não deve ser aprovado. Deve ser aprovado apenas se vier junto com o voto distrital misto, que representaria a oportunidade de um avanço no futuro. E uma outra coisa que eu sou absolutamente contra e que vai totalmente contrário ao que quer a sociedade, é a aprovação de um fundo bilionário eleitoral para financiar diretamente as eleições. No momento de crise e de penúria que vive o Brasil, como é que se pode justificar pegar 3 bilhões e 600 milhões de reais, ou 0,5% da receita corrente líquida da União Federal, para financiar o processo eleitoral, os partidos e os candidatos? Isso não se justifica, não é adequado, e eu gostaria de deixar registrada a minha posição contrária ao financiamento, ao fundo eleitoral que está sendo proposto na Câmara dos Deputados. Esperamos que os deputados federais possam refletir e espelhar na sua reflexão a vontade popular. A vontade popular é pela oxigenação do sistema eleitoral, pela possibilidade de haver uma maior renovação, o que não é espelhado pelo distritão, e é majoritariamente contrária ao financiamento eleitoral com a criação desse fundo, que vai se somar ao já existente fundo
partidário. Não existe justificativa nenhuma para que um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais seja aprovado no nosso país, que vai ficar sob o comando das entidades partidárias e vai tirar. Não adianta dar qualquer discurso. Vai tirar de emenda de deputado. Não. Vai sair do Orçamento Geral da União e vai prejudicar políticas públicas importantes. E vamos lembrar, as emendas dos deputados não é para o bolso do deputado, e sim para obras e investimentos em hospitais, obras viárias, escolas, nas suas bases eleitorais. Então, se você tira a emenda de deputado, você tira a oportunidade de reformar a escola, hospital, investir na infraestrutura na base eleitoral do deputado. Ou seja, tira benefício para a sociedade para passar para o processo eleitoral, e isso eu não estou de acordo e não apoio. Por isso, gostaria de deixar clara essa posição minha aqui dessa tribuna, para que fique muito clara a minha posição, que está em linha com o que pensa aqueles que me colocaram aqui no alto dessa tribuna. A imensa maioria daqueles com que eu represento, os 70.835 votos que recebi e que me colocaram representando a população na Assembleia Legislativa, não estão de acordo com colocar um caminhão de dinheiro público na mão do processo eleitoral, e eu digo isso, sendo inclusive um potencial beneficiário desses recursos, por conta que sou um parlamentar de mandato eleito. Acho que a renovação é importante e acho que há que ter muito cuidado para contrariar, ir contra o que manda a sociedade. Nós não somos donos dos nossos mandatos, nós representamos a sociedade e é a ela que nós prestamos conta e é a ela que nós devemos obedecer. Senhor presidente, gostaria de trazer um outro assunto, voltar ao tema da segurança pública. Hoje foi divulgado pela grande imprensa aqui do estado do Rio de Janeiro, dados de um estudo da Secretaria de Estado de Segurança, que comprova o que toda a população já sabe. Agora, o que alarma pela quantidade e pelo alcance. Nós temos mais de 800 territórios, hoje no estado do Rio de Janeiro, na mão de criminosos, aonde a lei não vale, onde o império da violência, da truculência, está na mão de facínoras e criminosos. Mais de 800 territórios. Isso significa que o estado do Rio de Janeiro está colocando milhões dos seus cidadãos sob o jugo de bandidos e criminosos. E isso é uma situação inaceitável sob qualquer ponto de vista. E mostra o desastre da segurança pública nos últimos anos, com a total falta de credibilidade do governo, com a falta de investimento nas polícias, com a falta de dar força e capacidade operacional às nossas polícias. Nós estamos numa guerra e estamos perdendo essa guerra. A cada dia que passa, mais cidadãos nossos se tornam reféns. A cada 2 dias, morre assassinado um policial no estado do Rio de Janeiro. E o que faz o Estado para reagir a isso? Nada. Palavras ao vento. Está na hora do governador do estado, que não tem credibilidade mais para tocar esse processo adiante, venha a público e diga qual é o seu plano. Vamos continuar regredindo até o final de 2018 ou vamos reagir? Qual é a posição do secretário de Segurança? O secretário de Segurança continua prestigiado ou está desgastado e deve ser substituído? Nós queremos uma posição clara do governador do estado. Vai se permitir que o crime aumente e que avance as áreas ocupadas nessa guerra que nós estamos perdendo, ou vai se esboçar algum tipo de reação, chamando 4.000 policiais concursados que não foram chamados e dando condições operacionais à polícia? E o governo federal, que é parceiro do Estado e que disse que 10.000 homens das Forças Armadas e das Forças Federais estariam à nossa disposição. Cadê a efetividade dessas ações? Até agora, muita espuma e pouco resultado. Botar tanque e soldado na rua para tirar foto para jornal não nos serve de nada. E uma operação que foi feita de ocupação de área no Rio de Janeiro, com resultados pífios, mostram que essa ação não está sendo efetiva e precisa ser repensada. O presidente da República e o governador do estado tem que vir a público dizer o que vai ser feito para que sejam retomadas
800 e tantas áreas ocupadas no Rio de Janeiro, para que sejam libertados milhões dos nossos cidadãos. Nós exigimos, do alto dessa tribuna, que haja um posicionamento público, que esses governantes não se escondam, porque são pessoas que estão perdendo vidas e a nossa polícia que está sendo assassinada sem capacidade de reagir. É essa a minha indignação, é a indignação da nossa população. E eu quero ouvir do secretário de Segurança, do governador do Estado, do presidente da República, ministro da Defesa e ministro da Justiça, o que vai ser feito para que seja revertida essa posição desastrosa que nós vivemos na segurança do Rio de Janeiro. Estamos perdendo uma guerra, estão invadindo o Estado do Rio de Janeiro e são bandidos e são criminosos. E o Estado precisa reagir e se posicionar. É isso que eu conclamo a todos os senhores deputados. Chega de ouvir história para boi dormir. Está na hora de ação e a ação precisa ser tomada, e é isso que eu cobro do alto dessa tribuna. Obrigado, senhor presidente, e eu peço o apoio de todos os parlamentares que se juntem a mim, cobrando daqueles que são responsáveis pelo descalabro da segurança: o governador, o secretário, o presidente da República, ministro da Defesa e também o ministro da Justiça. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputada Tia Ju. Não se encontrando presente, deputado Conte Bittencourt. Não se encontrando presente, deputado Luiz Martins. Não se encontrando presente, deputado Chiquinho. Não se encontrando presente, Marcos Abraão. Não se encontrando presente, Geraldo Moreira. Não se encontrando presente, deputado Valdec Carneiro. Deputada Tia Ju acaba de chegar, fala em seguida ao deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, deputada Tia Ju, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Há exatos 24 anos, ministrava-se a primeira aula no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. Esta atividade acadêmica, a aula, se afirmou naquela comunidade como um marco histórico de sua inauguração. E já sobre isso merece um comentário. A comunidade acadêmica da UENF demarcou historicamente, como data do seu natalício, a data da primeira aula realizada no campus, no dia 16 de agosto de 93. Oriunda de emenda popular à Constituição Estadual, logo da luta da sociedade civil organizada, a UENF, em pouco tempo, se tornou patrimônio e orgulho do povo do Estado do Rio de Janeiro, em especial do Norte Fluminense, e da valorosa cidade de Campos dos Goytacazes, município com tanto peso histórico, econômico, político e cultural, desde os primórdios da história do nosso Estado. Nascida do compromisso político e popular da célebre tríade Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, trio que já tinha dado outras históricas e inapagáveis contribuições à educação nacional, como, por exemplo, no caso do projeto dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. A UENF já surge sob a marca do pioneirismo e da inovação. Pioneirismo, por exemplo, quando se tornou a primeira universidade brasileira a admitir no seu corpo docente apenas professores com doutorado. Inovação porque, reinventando a estrutura acadêmica, como no passado fez Darcy Ribeiro com a UNB, quando decidiu não organizá-la em cátedras, mas em departamentos de ensino, mas nos anos 90 os departamentos de ensino eles também já estavam se tornando anacrônicos. Então a UENF se organiza em laboratórios multidisciplinares que se tornaram o eixo, o epicentro da organização acadêmica daquela universidade.
Darcy Ribeiro, como já disse aqui, brilhante intelectual e semeador de sonhos, que já fundara a UNB, a histórica Universidade de Brasília, ao lado de Anísio Teixeira, já tinha plantado também várias universidades pelo mundo afora, como na Argélia, como na Costa Rica, como no Peru. Darcy Ribeiro plantou a UENF sob o signo da originalidade, a feição de uma tese doutoral, como pedra angular do desenvolvimento científico e tecnológico do Norte Fluminense. A luta de sua comunidade acadêmica pela autonomia, conquistada em 2001, quando a UENF incorporou o nome do seu fundador, esta luta vive hoje uma nova etapa, um novo ciclo. Com efeito, embora em diferentes rankings acadêmicos, nacionais e internacionais, a UENF seja regularmente apontada como uma das melhores universidades brasileiras e da América Latina, em várias áreas do conhecimento. No entanto, esta grande universidade, ao lado da UERJ, sobre a qual falei ontem, e ao lado da UESO, sobre a qual falarei amanhã, a UENF vive a pior crise da sua história. Cumpre um papel, para além da avaliação acadêmica de excelência, a UENF cumpre um papel, é bom não esquecer, estratégico para o desenvolvimento regional, seja como polo de construção de conhecimento, seja como polo de produção de inovação tecnológica, seja como polo de formação de quadros para o norte do Estado, para todo o Estado e para o Brasil. Entretanto, sob um governo estadual que pratica, a meu juízo, uma violenta ofensiva contra instituições de educação, de cultura, de ciência e de pensamento, ofensiva esta potencializada pelo golpe de Estado em curso no Brasil, que encontrou no Rio de Janeiro um laboratório fértil para se prosperar. Esta grande universidade padece no cotidiano sob um criminoso garrote orçamentário. Um verdadeiro garrote vil, como aquele instrumento macabro, arma de execução empregada pela ditadura franquista na Espanha. Na Alerj, ao lado de vários deputados e deputadas, estamos lutando para assegurar a efetiva autonomia orçamentária e financeira da UENF, através de uma proposta de emenda constitucional que busca assegurar repasses financeiros duodecimais, de modo que a UENF, assim como a UERJ e a UESO, que estão contidas nesta proposta de emenda constitucional, possam ter uma programação mínima do ponto de vista do cumprimento de suas despesas correntes, tendo em vista que hoje, deputado Jânio Mendes, elas não podem se programar. Passam longuíssimas temporadas sem nenhum repasse, de modo que as atividades, as despesas cotidianas mais importantes, ligadas à manutenção, ligadas à alimentação nos restaurantes universitários, ligadas aos serviços de vigilância e segurança, seguem sendo um desafio hercúleo a cada dia. Esta PEC, se aprovada, obrigará o governador, quem quer que seja, a fazer esses repasses sob pena de incorrer em crime de responsabilidade por descumprimento à Constituição estadual. Não é possível, custo a crer, que o Parlamento do Rio de Janeiro dará as costas às suas universidades no momento tão crítico, tão grave de suas trajetórias. Uma palavra aqui também no caso da UENF.
a sua comunidade de estudantes, alunos e servidores técnico-administrativos, que se a UENF também resiste, isso se dá em grande medida, pelo compromisso acadêmico, pelo desprendimento, pelo denodo com que se entregam à vida acadêmica cotidiana, à vida universitária cotidiana, mesmo sob as mais absurdas dificuldades, professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, servidores técnico-administrativos. Cabe aqui também uma palavra ao pessoal terceirizado. Muitos se mantiveram de pé, mesmo com meses de salários atrasados. Mas o sol vai brilhar de novo para a UENF, pois o brilho é a sua vocação. Espero sinceramente que esses 24 anos que a UENF hoje completa, exatamente hoje, possam ser, por um lado, um marco de superação, em definitivo, das suas dificuldades e também o início da preparação do seu jubileu de prata. Quero mencionar aqui o dirigente reitor, professor Luiz Passoni, que tem estado com frequência na Assembleia Legislativa, dialogando com a Comissão de Educação e também pedindo ajuda, pedindo apoio. É um absurdo, é vergonhoso o deputado Jânio Mendes. Não que ele esteja fazendo isso, mas é vergonhoso que reitores das universidades estaduais tenham que passar por essa situação, deputada Tia Ju. No lugar deles, eu faria a mesma coisa. Portanto, eles agem de forma absolutamente, comprometida, em busca de soluções para a universidade que dirigem. Mas é realmente vergonhoso que o Estado do Rio de Janeiro imponha essa posição constrangedora às suas universidades, patrimônios da ciência, da pesquisa, do ensino, da extensão, fazendo de seus reitores pedintes, circulando de gabinete em gabinete, de órgão em órgão, de instituição em instituição, atrás de migalhas para fazerem frente à despesa daquela semana, daqueles dias. Quero saudar também, em nome da comunidade acadêmica, a professora Maria Clarete Reis, vou concluir, que foi minha orientanda de doutorado na UF, hoje destacada professora daquela instituição. Em seu nome saúdo a comunidade acadêmica da UENF. E ressaltar aqui o meu alinhamento permanente na luta das universidades estaduais, seja o UERJ, carro-chefe do ensino superior estadual do Rio de Janeiro, seja o UENF, que já vai completando, como passa o tempo, deputado Jânio Mendes, e Vossa Excelência, que é do Partido Democrático Trabalhista, e acompanhou de perto, na sua gênese, a discussão sobre a implantação de uma Universidade do Norte Fluminense, oriunda de uma emenda popular, à Constituição Estadual que então se preparava, e também ao ESO, esta nossa irmã mais jovem, do ponto de vista das universidades estaduais, que tem a marca da qualidade acadêmica, mas que tem também a curiosa marca de ser talvez a única universidade na América Latina ou no mundo que não tem um campus, não tem uma sede. Portanto, quero aqui fazer um registro do aniversário da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, a já gloriosa UENF, apesar de tão pouco tempo de existência, e, sobretudo, renovar, me dirigindo diretamente à comunidade acadêmica de professores, meus colegas professores, servidores técnicos administrativos e estudantes, o compromisso permanente do nosso mandato com a interlocução, com o diálogo, solidariedade na luta e na busca de soluções duradouras para este verdadeiro orgulho, patrimônio, joia da coroa do Estado do Rio de Janeiro e do seu povo, que são as nossas universidades estaduais, hoje especificamente saudando a UENF na data do seu aniversário. Muito obrigado, deputado Jânio Mendes. Muito obrigado, deputado Walder Carneiro. Próximo orador inscrito, deputada Tia Ju. A presidência lembra seu tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, nobre deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores, telespectadores da TV Alerj que nos assiste e parlamentares presentes nesse parlamento.
Senhor presidente, minha fala vai ser breve, rápida, talvez não faça nem uso dos 10 minutos, mas eu não poderia deixar de trazer esse assunto hoje à tribuna desta casa. É relacionado ao que aconteceu na madrugada de terça-feira na escola João Luiz Alves. Para quem não sabe, é uma unidade socioeducativa, conhecida como DEGASE, que fica na Ilha do Governador, Escola João Luiz Alves, deputado Valdec Carneiro. E na madrugada de terça-feira, lamentavelmente, nós tivemos um jovem oriundo da cidade de Vossa Excelência de Cabo Frio, na sua primeira passagem de internação em uma unidade socioeducativa, que deveria, de fato, ser uma unidade socioeducativa. Esse adolescente foi brutalmente espancado pelos outros internos que ali estavam. Eu não gosto de usar, mas é preciso usar esse termo, na cela, porque, infelizmente, as nossas unidades socioeducativas, elas se assemelham muito a uma prisão, a uma cadeia. E esse adolescente, na sua primeira passagem, presidente, na unidade de internação do nosso estado, ele foi gravemente espancado, quase até a morte. O adolescente se encontra internado com hemorragias internas no estômago, se encontra entubado, ou seja, o ocorrido foi na madrugada de terça-feira, como eu já registrei aqui, e ele foi socorrido pelos agentes da socioeducação que fazia a ronda naquela unidade durante a madrugada, e percebeu que o jovem estava com marcas de espancamento. E graças a Deus que houve tempo hábil de socorrer esse adolescente, ser encaminhado para uma unidade hospitalar, onde ele se encontra ainda internado. A família foi informada, a família de Cabo Frio, a mãe do jovem de Cabo Frio, e já foi informada. Mas o que me traz essa tribuna é a triste e lamentável realidade das unidades socioeducativas do nosso estado. Segundo relatos, esse adolescente sofreu esse espancamento por retaliação pelos demais que estavam ali na mesma cela que ele, né? E nós ficamos a pensar, os adolescentes que cometem ato infracional, neste caso, segundo informação que eu tive, ele foi internado por um ato análogo a crime, a primeira passagem dele. A unidade socioeducativa tem um papel, ou deveria ter o papel, ou deve ter o papel de socioeducação. Os adolescentes precisam entrar ali e eles precisam receber, de fato, o que eles necessitam para se ressocializar, para retomar as suas vidas. E nós temos visto situações como essas, de espancamento, adolescentes sendo expostos ao perigo, muitos deles morrendo. E aí eu me pergunto, até quando nós teremos que continuar presenciando situações gravíssimas como essas dentro das unidades socioeducativas, sem que o Estado tome a providência imediata de ação efetiva para, de fato, resolver e solucionar de uma vez por todas este problema dentro das unidades. Unidades essas onde os adolescentes precisam ser separados por áreas que eles residem, por ser determinadas ou determinantes, dominadas por facções criminosas que aliciam esses adolescentes. E quando eles caem, deputado Jânio, quando eles ingressam nas unidades socioeducativas, precisam ser separados para que não ocorram o que ocorreu. Nós não queremos que as unidades sejam separadas por facções, porque muitos daqueles adolescentes que chegam ali, eles não fazem parte de facção nenhuma, mas por morar em determinadas áreas dominadas pelo tráfico da facção A ou B, ou C ou D, seja qual for, eles precisam ser separados. E esse menino de Cabo Frio, lamentavelmente, foi parar dentro de uma cela onde tinha outros adolescentes
que, segundo a informação que recebi, colocaram uma camisa na boca dele, um tecido para tampar a boca dele, para que ele não pudesse pedir por socorro aos agentes e fosse espancado a esse nível gravíssimo. O jovem está à beira da morte. Então, eu chamo aqui a atenção, venho a essa tribuna, chamar a atenção aos órgãos competentes, ao governo, para que deem uma atenção especial às unidades socioeducativas, para que os adolescentes tenham a oportunidade de ingressar ali e serem de fato socioeducados e não ir lá para dentro das unidades correr risco de vida. Está correndo o risco de vida, correndo o risco de não sair da unidade, sair morto e não ser socioeducado. Então, deixo aqui a minha indignação e a minha preocupação com relação às unidades socioeducativas do Estado. O que nós queremos volto a frisar, é que esses adolescentes possam ter o direito de ser socioeducados e não de correr risco de vida dentro das unidades socioeducativas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tiaju. Já solicitei uma visita a este menor no hospital e estamos buscando aí o contato com a família. Comungo da indignação de Vossa Excelência e queremos juntos para que esse jovem tenha uma nova oportunidade de vida efetivamente, quer em razão da assistência necessária à sua saúde, quer em razão da oportunidade, do direito que tem de se ressocializar, de se recuperar, que as unidades do Estado sirvam para este objetivo, para a recuperação do menor infrator. Exatamente, senhor presidente, é isso que nós queremos, oportunidade dos nossos jovens terem o direito deles garantido de se ressocializar e não de correr risco de vida dentro das unidades. Obrigado por... Eu tinha certeza que Vossa Excelência, sendo o jovem de Cabo Frio ou não, sempre se solidarizou com essas questões. Nós queremos exatamente isso, oportunidade para que eles tenham uma nova vida, uma nova oportunidade, e não que corra risco de vida dentro das unidades socioeducativas. Obrigado, Tiaju. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da tribuna, antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2017. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei 1174-A de 2015, autoria do deputado Marcos Miller. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2527-A de 2013, de autoria dos deputados Fábio Silva e Gilberto Palmares. Em segunda discussão, projeto de lei 1372 de 2016, de autoria do deputado Bruno Dauaire. Projeto de lei número 2816 de 2014, de autoria do deputado Milton Salomão. Em primeira discussão, projeto de lei 118 de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei 354 de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei de número 577 de 2015, de autoria do deputado Iranildo Campos. Em discussão única, projeto de resolução 487 de 2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Projeto de resolução 490 de 2017, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Projeto de resolução 492 de 2017, de autoria do deputado Leomar Coelho. Projeto de resolução 494 de 2017, de autoria do deputado Flávio Serafini. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 2259 de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink. Está encerrada a presente sessão.